reflexão da manhã. Bom dia. Jovem Gospel. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus que vai nos revelar, sobre o amor de Deus. E olha que tem muitas coisas pra gente falar sobre o amor de Deus. O conteúdo é grandíssimo, O amor de Deus. Se lermos a Bíblia por completo, vamos ver que o amor de Deus está presente em toda ela. Todos os livros, tudo que a gente for ler, Deus está presente com o seu amor, a sua misericórdia, sua compaixão por nós. Vamos ler lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao versículo 39 e vamos conhecer mais um pouquinho do amor de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Que palavra bonita, Liana? Que mensagem. Só isso aqui já poderemos finalizar a nossa reflexão de hoje, parar um pouquinho e refletir nesse texto tão perfeito, que temos aqui para lermos e aplicarmos na nossa vida. Bem, o apóstolo fala lá, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, também intercede por nós. Jesus está intercedendo por mim e por você. No versículo 35 diz que quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nós já sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus por nós, nem a altura, nem a profundidade, nem nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora a pergunta que nós devemos fazer é: o que está me separando do meu amor pelo Senhor? A tribulação? O que tem te separado do teu amor para com o Senhor? Que pecado você está vivendo que tem te atrapalhado de ter o relacionamento com esse Deus de amor? Pois pense bem, Ele não poupou nem seu Filho unigênito, seu único Filho, para te resgatar das trevas, do inferno e te trazer para a sua maravilhosa luz, para que você pudesse ver os pecados que você cometeu e se despir dessa velha natureza e procurar viver uma vida que agrada a Ele. Nós temos hoje essa oportunidade de nos achegar a Deus através de Cristo Jesus, através desse amor tão grande, e nos expressar vivendo uma vida de amor para Ele, de agradecimento, sabendo que nós não poderíamos pagar essa dívida, mas Ele pagou por nós.
Veja bem, lá em João 3:16, o 17 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então nós temos hoje uma oportunidade de reconhecer a nossa velha natureza, nossa situação de pecadores, e nos afastar do pecados e nos aproximar do Senhor através de Cristo Jesus. Muitos não compreendem isso e acham que por ser Deus amor, posso continuar na prática do pecado e Ele não vai me condenar. Pense bem, porque aquela dor que Jesus sofreu, toda aquela humilhação e a sua morte foi por causa do pecado. Como assim Deus não vai me condenar se eu continuar pecando? O perdão está disponível para mim e para você. Hoje temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, seja que através da rádio, seja através de um amigo que você conhece, que frequenta a igreja, que alguém que lê a palavra de Deus, que alguém que está bem próximo do Senhor, através de um folheto que você leu, de um banner que leu na internet, um artigo, alguma publicação. Se você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Entenda que a voz de amor está chamando você para viver em comunhão com Ele. Não desperdice esse tempo que você tem com coisas desse mundo e esquecendo do amor de Deus por você. Deus é amor, mas também é justiça. Muitas vezes pensamos em justiça como algo duro e cruel, mas a Bíblia nos mostra que a justiça de Deus é cheia de misericórdia. O perdão e a misericórdia fazem parte da justiça de Deus para todo aquele que crê. Você crê no Senhor? Você acredita que Deus enviou seu Filho para te resgatar do inferno e te levar para o céu? Porque o céu está preparado para todos aqueles que assumiram um compromisso, que quiseram ser chamados filhos de Deus, porque Jesus deu o direito a todos aqueles que o aceitaram de ser chamados filhos de Deus, ser cordeiros do reino de Deus. Mas também o inferno está preparado para aqueles que não quiseram aceitar Jesus, para aqueles que foram rebeldes, aqueles que preferem viver na desobediência do que viver na graça. O amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. E se esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte, porque foi por esse amor que Ele veio. Sejamos gratos todos os dias e louvemos a Deus pelo seu sublime amor. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Hoje nós podemos reconhecer a nossa situação de pecador, mas também podemos reconhecer Jesus Cristo como nosso libertador, como o amor que transborda e esmaga todo o pecado e transforma a vida de pessoas que estão perdidas e mortas espiritualmente. Está na hora de abrir os nossos olhos e acordar para a situação que estamos. E sabemos que estamos num mundo, pecaminoso, cheio de influências ruins que tentam tirar de nós o que Jesus nos deu. Mas nós devemos pensar no texto que foi lido agora há pouco, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar. Mas nós sim podemos nos separar se desejarmos fazer contrário à sua vontade. 1 João capítulo 4, versículos 9 ao versículo 11 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, se eu vou viver por meio de Jesus, tenho que viver como Jesus viveu, praticando as boas obras do Espírito, praticando os frutos do Espírito, vivendo para honra e glória do Senhor. No versículo 10 ele diz: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Agora olha bem como Deus está vendo a situação que está o mundo hoje. As pessoas
com tanta corrupção, as pessoas indiferentes com o seu próximo, as pessoas egoístas. Será se Deus está se agradando com esse mundo que Ele tanto amou? Nós devemos fazer a diferença, sermos luz nesse mundo e passar esse amor que recebemos adiante. Vamos lembrar lá do versículo destaque de João 3, 16 e 17? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mas o mundo será condenado quando Jesus voltar a segunda vez, para buscar aqueles que o amou, para aqueles que entenderam o compromisso de viver uma vida que agrada o Senhor. Você entendeu? Você tem vivido uma vida que agrada o Senhor? Jesus sofreu toda aquela dor e morte por causa dos nossos pecados. Só isso já é o suficiente para entender que Deus odeia o pecado. Só isso já é o suficiente para mim repugnar o pecado, porque Ele matou meu melhor amigo. Ele levou o meu melhor amigo àquela cruz de humilhação e de dor e tirou a sua vida. Você vai se apegar tanto a esse pecado que tem te atrapalhado de ter um relacionamento com Deus? Nos versículos a seguir, que vamos ler aqui agora, a grande verdade e alegria deve tomar conta dos nossos corações quando diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 17. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 também diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é Deus, aquele que tem o poder de tanto salvar como condenar, aquele que tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Esse é Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está te propondo, te dando uma oportunidade hoje de arrependimento e de olhar para Ele e ver o amor que foi Jesus, que foi crucificado naquela cruz para te dar a vida eterna. Em Romanos capítulo 8, versículo 37 ao versículo 39 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, pois Deus, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você crê nessa palavra, confia no Senhor tua vida, entrega a Ele teu coração e viva uma vida que agrada a Ele. O Senhor veio a esse mundo para nos trazer a vida, nos mostrar que Deus nos ama, nos dando vida eterna. Mesmo sendo pecadores, Ele nos perdoou, nos dando uma oportunidade de mudar. Não vamos ser embriagados pelo pecado que o diabo tem colocado no coração dos homens, em dizer que pode continuar, que Deus não vai te condenar. É mentira. Deus vai nos condenar se formos rebeldes e não ouvir o seu chamado e não ouvir a sua voz. Ele está te chamando hoje para mudar de vida e receber o seu grande amor em Cristo Jesus. Deus de amor, fica conosco